Bom, galerinha, eu vou fazer um videozinho pra treinar vocês, pra vocês conseguirem fazer as dinâmicas mais legais desse processo seletivo. Então, eu vou começar primeiro explicando, como são as dinâmicas, e depois eu explico pra vocês como vocês têm que se comportar dentro das dinâmicas pra não ter nenhum erro de processo seletivo. Esse ano a gente decidiu fazer 3 dinâmicas focadas em perfis. Então a gente meio que fez um grupo 1, que é uma dinâmica mais voltada para observar comportamentos do tipo pessoas que querem se desenvolver o outro. A gente chamou de TM, mas não quer dizer que a gente vai olhar pessoas que podem ir para TM, é mais porque a gente dividiu sabendo que cada área tem um perfil diferente. Uma outra dinâmica que é do grupo 2, que é para olhar mentalidade global, se as pessoas elas conseguem se adaptar a novas situações mais rapidamente, que a gente chamou de ISEX ou GX. E uma outra, que é o grupo 3, que a gente chamou de DevCon, que é para olhar mais coisas do tipo, ver se as pessoas estão preocupadas com ações ao longo do tempo, se elas estão preocupadas com como a gente vai se relacionar com stakeholders, com os diferentes públicos e ter um raciocínio mais lógico. Daí a primeira coisa que vocês vão fazer, eu fiz uma agenda, depois eu vou mandar pra vocês de quanto cada dinâmica vai demorar. Então a primeira coisa que os facilitadores vão fazer é esperar 10 minutos as pessoas chegarem e fazer uma apresentação da IESEC, que eu vou mostrar que eu vou mandar em anexo depois, que é um PPT escrito apresentação IESEC, que é o mesmo do ano passado. Eu só mudei as áreas porque mudou. E daí vocês vão meio que apresentar o que é IESEC e tudo, para as pessoas que não viram as palestras nem na IASH nem na FEA, para elas saberem o que é IESEC antes delas participarem das dinâmicas, para ver se é aquilo mesmo que elas acham que é. Que aí elas podem desistir antes de começar as dinâmicas. Então daí depois da apresentação, a gente vai fazer a dinâmica 1, que é a do quebra-gelo, ou Getting to Know Each Other, que é fazer os participantes se interagirem de maneira descontraída. O que a gente vai olhar nessas pessoas? Ver como elas se adaptam a novas situações, se elas ouvem uns aos outros, se elas estão procurando no ambiente por novas oportunidades, se elas conseguem chegar no resultado final apesar dos desafios. O que elas vão ter que fazer? Nas etiquetas, vocês vão ter que pedir para os participantes colocarem nome, sobrenome e a faculdade deles. Vai durar mais ou menos 10 minutos. Aí a primeira coisa que vocês vão fazer, pedir para os participantes se organizarem em ordem alfabética, podendo falar entre eles, com, por exemplo, Ana, Bruno, Caio, e eles se organizando de ordem alfabética. E daí eles podem conversar entre eles, falando, eu sou o Bruno, eu sou o Caio e tudo. Aí a segunda parte, eles têm que se organizar em ordem alfabética, mas agora considerando o sobrenome e sem falar entre eles. Né? Eles vão indo pelo sobrenome de cada um deles. A mesma coisa, mas agora eles não podem falar. E depois, a terceira parte é pedir para eles se organizarem em grupos pelas faculdades que eles estão, sem poder se comunicar. Então vai ficar um grupinho da FEA, um grupinho da IASH, alguns gatos pingados de faculdades diferentes. Porque essa dinâmica daí dá uma visão pra gente decorar o nome deles, eles decorarem o nome deles também. E daí a gente vê de qual faculdade cada um eles também sabem de qual faculdade cada um deles vai ser. E a parte boa é que eu vi essa dinâmica acontecendo no Chile. E daí foi muito legal porque já dava pra ver as pessoas que meio que lideravam só com o olhar, assim, as pessoas já meio que seguiam elas, ou então aquelas que falam, eu sou o Bruno, ou então as pessoas que eram super proativas e ficavam olhando na etiquetinha de cada um deles. E daí é legal pra ver também como eles se adaptam, porque na primeira parte eles podem falar entre eles, na segunda eles já não podem. Então eles têm que achar outra forma de se comunicar. Então essa é a dinâmica para eles conhecerem, é bem tranquila. E daí não se preocupa porque para as dinâmicas só vai passar quem já tem um alinhamento, porque nas inscrições eles respondem porque eu quero fazer parte da IESEC. Então só foi para a dinâmica quem era no mínimo alinhado, que falou que a IESEC tinha alguma coisa de liderança, mais intercâmbio, e também pessoas que tinham menos de 29, 30 anos. Não passei nem para as dinâmicas ninguém fora do perfil. Então não precisa se preocupar com esse tipo de pergunta no Getting to Know Each Other. Daí a dinâmica 1 a gente chamou de perfil TM, porque a gente vai olhar comportamentos do tipo habilidade de se colocar no lugar dos outros, mostrar maturidade de controlar suas próprias emoções, ser um exemplo para inspirar os outros,
ter a habilidade de capitalizar as suas forças nas atividades e também ter um papel super ativo para poder contribuir com o desenvolvimento dos outros. Como que é essa dinâmica? Essa dinâmica eu não vi no Chile, mas eu roubei deles também lá. Eles me mandaram material e também o Guilherme Varro já tinha participado de uma dinâmica assim quando ele estava nos Estados Unidos. Daí como que ela funciona? Vocês vão dividir as pessoas em grupos, aí daí vai depender do número de pessoas que vão ter nas dinâmicas. Então, por exemplo, se tiver 10 pessoas, 5, 5. Se tiver 12, 6, 6. 14, 7, 7. Mas daí, por exemplo, se tiver um grupo com 11, é 5 e 6, entendeu? E aí o que a gente vai fazer? Então, a gente vai dividir essas pessoas nesses dois grupos. E daí, daí a gente vai dar pra elas um papel com um personagem. E daí a gente vai ler uma história pra eles e cada um deles vai ter um papel dentro dessa história. Então, por exemplo, a história é mais ou menos assim. É um grupo de pessoas que eles estão na Malásia, daí eles estão fazendo um passeio turístico e tudo, e o guia avisou pra eles tomarem cuidado com alguns tipos de animais. Só que daí um membro do grupo, que é uma garota, ela provocou um animal, e daí o bicho mordeu o guia e agora ele tá inconsciente. E para as pessoas saírem daquela floresta, elas precisam do guia. Então elas vão ter que encontrar um antídoto que só vai ter numa tribo canibal. Então eles vão ter que ir até a tribo canibal e fazer uma negociação lá com essa tribo. Então a negociação é mais ou menos assim. Ou eles entregam a garota, ou eles entregam 2 adultos para darem o antídoto e assim todo mundo conseguir sair da selva. Daí a gente tem 3 personagens principais. Que é a mãe da menina, que ela tem 39 anos, a professora. A menina, que ela tem 10 anos e tem uma doença terminal. E o líder mafioso. Por que esses 3? Porque eu tava contando, por exemplo, vai que a dinâmica tem 6 pessoas, por exemplo. Se tivesse 6 pessoas, os 3 principais iam ter que estar. Então, esses 3, eles têm que estar, independente do número de pessoas que tenham em cada grupo. Então, vamos dizer que eu dividi cada grupo em 2. Então, eu coloquei 3 aqui e 3 aqui, que é a mãe, a jovem e o líder mafioso. E para as outras pessoas, eu vou completar o grupo com o resto dos personagens. Então, vamos dizer que eu tenho 5. Então, eu coloquei os 3 personagens principais e vou completar com mais 2. Que pode ser o pai da jovem, o advogado, o empresário milionário ou o padre. Então, ou seja, eu dividi o grupo, aí eu preciso dos 3 principais e o resto eu completo com os que tiverem. Então, o máximo de pessoas que eu posso ter num grupo é 7. Então, eu espero que vocês estejam entendendo, porque não é que é meio complicado. Eu vou dividir as pessoas em 2, o máximo de pessoas que eu vou mandar para uma dinâmica é 14. Então, vão ser 7 e 7. Se for 7 e 7, então todo mundo vai ter um personagem. Não pode repetir. Se for 10 pessoas, vão ter 3 personagens principais e eu vou completar com mais 2. Daí eu vou ler a história e vou dar 15 minutos para as pessoas discutirem entre esses grupos. Daí eles vão ter que chegar a uma solução. O que eles vão fazer? Eles vão entregar a garotinha ou eles vão entregar os 2 adultos? Só que aí tem algumas coisas, tipo, o padre já tem 75 anos, o líder mafioso já foi mandante de vários crimes, enfim, daí eles têm que ver qual que é a discussão, quem que vai ficar, quem não vai. Daí os observadores, eles têm que prestar muita atenção. Por exemplo, a gente vai ter 2 observadores. Esses 2 observadores, eles vão estar olhando de 5 a 7 pessoas. Eu sei que é muito, mas eu fiz de um jeito para ficar bem fácil. Eu vou dar uma planilha para os observadores. Daí eles vão ter lá todos os comportamentos que a gente vai observar para cada dinâmica e todas as pessoinhas que eles vão olhar. Depois vocês dão uma olhada no Excel. E daí eles vão ter que marcar 0, 1, 2 ou menos 1. 0 para a pessoa que não apresentou o comportamento, 1 para a pessoa que apresentou, 2 para que excedeu as expectativas e menos 1 para uma pessoa que excedeu, não que excedeu, mas que foi contrário ao que a gente estava esperando. Então, por exemplo, nessa dinâmica a gente quer ver se as pessoas conseguem se colocar no lugar do outro. Então a gente vai ver lá, essa pessoa conseguiu se colocar no lugar da mãe da garotinha, 1. Não, ela não se colocou no lugar da mãe da garotinha, por exemplo, foi super agressiva, menos 2. Menos 1, desculpa. E daí 0 se você não conseguir perceber. Então é tipo isso, você vai ter que olhar isso para 7 pessoas e ir marcando. Depois eu falo qual é o critério de eliminação das pessoas das dinâmicas.
Tudo está no PPT que eu vou mandar pra vocês, então se vocês não estiverem entendendo nada do que eu tô falando, vocês dão uma lida lá, ou ver o vídeo de novo, ou ler os docs, porque também tem tudo lá. Daí a dinâmica 2, que é do perfil ICX mais OGX. É entender como os participantes atuam numa situação diferente da que eles estão acostumados, numa nova situação. Então, o que a gente vai querer ver? Se eles vão estar trabalhando bem em grupo, com outras culturas, quer dizer, outras pessoas, se adaptando facilmente a novas situações, pessoas e lugares, constantemente olhando por novas oportunidades e também trabalhando efetivamente com outras pessoas, que é meio parecido com a primeira. Daí a dinâmica é a seguinte: a gente vai dar para cada um deles um papel com um objeto que eles vão ter que vender. Então a gente vai dividir as pessoas em duplas ou trios, daí também depende do número de pessoas. Então divide em dupla, se sobrar uma pessoa, coloca ela num trio. Não deixa nenhuma das pessoas sozinha. Daí a gente vai entregar para elas um objeto e pedir para que elas vendam esses objetos. Aqui eu coloquei os objetos, eu fiz num papel, vou recortar depois. Tem câmera fotográfica, celular, óculos, MP4. Daí as pessoas têm que vender isso lá. Então ela vai chegar lá e eles não vão ter tempo, eles vão ter 3 minutos para aquela dupla vender aquele objeto. Então, por exemplo, um começa: essa câmera fotográfica é de última geração, muito foda. O outro já tem que complementar, eles não vão ter tempo para discutir, é uma coisa meio que improviso. Para ver, tipo, como eles conseguem atuar nessa situação deles não ter tempo para pensar, deles ter que tomar uma decisão nesse pouco tempo que eles têm. Mas aí eles têm 3 minutos para se complementar, então é uma coisa meio que boa. Essa daí eu também vi no Chile, funcionou super bem. Deu pra ver muito bem quem eram as pessoas que eram, tipo, boas de lábia, que conseguiam conversar bem, convencer bem e trabalhar em grupo. Daí, por exemplo, aí depois elas têm 3 minutos, depois que acabar essa rodada de todo mundo ter um objeto. Então, o grupo da câmera já falou, o do celular já falou, todo mundo. Aí a gente vai dar um desafio pra eles que é assim: agora vocês vão ter que vender esse mesmo objeto para outro propósito que não o real. Então, por exemplo, a pessoa que pegou a câmera fotográfica, ela pode vender a câmera fotográfica para tudo, menos tirar foto. Então ela tem que inventar, tipo, essa câmera fotográfica, você tira foto... Ai, desculpa, errei. Essa câmera fotográfica é boa para teletransportar você para outro lugar. Então, você clica e, tipo, naquela pessoa ela vai para outro lugar. Tipo, tá, não foi muito bom, acho que eu não ia passar essa dinâmica, mas é mais ou menos isso. E tem várias coisas criativas que elas podem fazer, tipo óculos. Esse óculos serve pra... Você coloca e você parece que você tá numa praia, vem uma pessoa e te entrega um suco. Tipo essas coisas, sabe? Pra ver as pessoas, como elas reagem. Então elas também têm 3 minutos pra fazer. E elas também não têm tempo pra conversar entre elas, então o grupo vai ter que se autocomplementar. Então uma pessoa vai falar: nossa, essa câmera é muito boa pra fazer pessoas desaparecerem. E o outro fala: eles vão ter que se complementar de alguma forma. E daí a mesma coisa. A gente vai dar notas de 0, 1, 2 e -1 para esses comportamentos, de ver como elas se adaptam a novas situações, novos lugares, se elas estão conseguindo, tipo, trabalhar com pessoas de outras culturas e tudo, como elas trabalham em grupo e impressão. Daí a última dinâmica, ela tem o objetivo de fazer com que os participantes entendam como trabalhar efetivamente num grupo grande para atingir um resultado muito grande final. Ela é aquela da conferência, só que eu dei uma mudada, porque aquela da conferência ela era muito complexa e no final das contas não sei se a gente conseguia avaliar tudo o que a gente queria. Então essa dinâmica ela vai ser mais ou menos assim: a gente vai dar um papel para as pessoas, só um pouquinho que eu vou ter que abrir aqui, porque eu fiz no doc, não tá, vocês vão ter que ler esse doc